Volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você aqui de Rio Branco e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba e Passo de Castro. Onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT e em todo o estado pela NET HD TV. Canal 15, tá? TV fechada. No Brasil e no mundo você nos assiste através da internet, pelo nosso portal oficial da sua TV Rio Branco, que é o portal riobranco.net. Temos o apoio aqui da Purifica, o melhor da água alcalina para você. Você não pode nem deve continuar a beber água contaminada, água suja, água que vai trazer, que pode trazer muitos males à sua saúde, à saúde de sua família. Então, aproveite que a Purifique Água está de promoção. Você pode ter em sua casa, no seu trabalho, no escritório, em qualquer lugar, água verdadeiramente purificada, mineralizada e magnetizada a partir de R$270. São filtros portáteis que podem ir com você onde você ir também, claro. Pode levar para o escritório, para o trabalho, em qualquer lugar. Claro que tem outros modelos também, maiores também, com o mesmo padrão de qualidade. A Purifique está no Acre há mais de 16 anos, aliás, no Brasil há mais de 16 anos, pode beber que é água limpa, o Adri. E no Acre chegou há pouco mais de 6 anos. Funciona na rua Santa Inês, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. Ok? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o empresário Adem Araújo, sócio proprietário do Grupo Araújo, a maior rede de supermercados do Acre. Seja bem-vindo, Adem. Boa noite. Boa noite, Muniz. Tudo bem? Tudo bem. Você esteve aqui na semana atrasada, né? No programa Tribuna Livre, juntamente com o presidente da Associação Comercial. Aliás, o senhor também ainda é da Associação Comercial, né? Faço parte da Associação Comercial, Associação de Supermercados. Eu digo assim ainda, sempre vai continuar, eu digo da diretoria também, né? Sou um vice-presidente ainda, estou na Associação Comercial mais ou menos há 15 anos. 15 anos. 17 anos. Comecei em 2000, Muniz. E você, ao lado do Aldenor e de outros supermercadistas, também é fundador da Associação Acreana de Supermercados. Fundamos a Associação de Supermercados em 1992. Presidi ela de 97 a 2001, 2002. Eu presidi a Associação de Supermercados. Hoje a gente ainda continua também participando, até para colaborar, contribuir com o setor. Muito bem. Afinal de contas, nós temos um cenário aí meio conturbado ainda, apesar dos juros estarem em baixa, a inflação está controlada, está caindo também, a taxa Selic também caindo todos os meses. Mas, afinal de contas, qual é o cenário real que os empresários estão a ver no momento? Eu acho que todos os segmentos estão sentindo, né, esse momento onde a economia não anda muito bem. Eu não diria que seria uma crise, eu acho que a gente estabilizou, o Brasil está pronto para retomar de novo o crescimento. Agora, precisa resolver essa questão política, né? Eu acho que enquanto não resolver a questão política, a economia vai sofrer. E uma coisa depende da outra. Agora, o Brasil, todos os segmentos, não só o de varejo, a indústria, eu acho que o serviço também, praticamente que estabilizou, parou. Muitas empresas não resistiram à crise. A gente sabe que o fechamento de pequenas, micros e grandes e médias empresas foi significativo nesses últimos 3, 4 anos. A tendência é que as coisas comecem a se acomodar, mas ainda há um momento de apreensão muito grande por parte dos empresários. Eu acho que o ânimo, ou seja, o desejo do empresário de investir, de crescer, ainda não está aflorado, ainda está um pouco receoso, esperando um pouco mais para ver como é que nós vamos, né, como é que a economia vai se comportar no decorrer desse ano. Agora, em relação aos outros setores, né, o setor de alimentos, supermercados, principalmente, digo, mesmo em crise, em 2016, apresentou um crescimento de quase 2%. Claro que em relação aos outros períodos, quando não estávamos em crise, isso é muito pequeno. Mas se comparar em outros setores que caíram, e caíram muito,
os supermercados, além de não caírem, conseguiram crescer quase 2% em 2016. Esse crescimento ele é relativo, Muniz, porque a Associação Brasileira de Supermercado ela mede as 500 principais empresas do Brasil, ela mensura, né, o faturamento, e tem parâmetros para isso mesmo, mas é puxado pelas principais empresas, que são 5, 6 grandes empresas que faturam em 80% do faturamento nacional. E com a aquisição, com a abertura de novas lojas, acaba puxando esse faturamento, né, esse percentual, elevando. Mas se você for fazer um comparativo loja por loja, muitas vezes acaba não tendo esse crescimento, e esse crescimento que se apresenta, ele acaba mascarando um pouco. Não é real. Acaba não sendo real, porque se você for medir das pequenas lojas, né, médias, micros, você vai ter um outro número. Então, a partir do momento que você mede as grandes, as principais, onde abriram novas lojas, alcançaram novos mercados, aí tem esse crescimento, mas é duvidoso esse crescimento. Você tem razão. Por exemplo, um estudo feito pela própria Abras, né, Associação Brasileira de Supermercados, em maio, no fechar o junho ainda, uma queda este ano acumulada de quase 7%. Nós tivemos um dos piores meses dos últimos 12 meses, foi o mês de março, agora, onde a queda foi significativa. O mês de abril deu uma reagidazinha, né, naturalmente, por conta da Semana Santa, né, as festas sazonais, mas maio já voltou a sentir de novo. Junho provavelmente não vai ser um mês ainda de crescimento, talvez um mês ainda de uma pequena retração. Mas em 2016, que eu falei que houve um crescimento pequeno, mas também no primeiro semestre houve uma queda. Depois houve uma reação. Exatamente. Vamos ver se esse ano o setor consegue reagir no final do ano, né? Eu acho que o comércio em si... meio natural. Né? O comércio em si, ele tende a ter um aquecimento maior no segundo, principalmente o de bens, né, mais duráveis, que são os que mais sentem nesse momento agora. Agora, o de alimento, como você falou, que é o que menos sente. Mas a perda de mercado foi muito grande nesses últimos 2 anos. Por quê? Porque não cresceu, se cresceu 2%, vinha num crescimento de 5%, 6%. Então, mas não cresceu isso, a gente sabe que na realidade não foi isso. E aí, se você acumular os últimos 2 anos, é uma queda aí, ou deixou de crescer, no mínimo 10%. Eu imagino, não sei se é o caso de vocês, mas muitas lojas do setor, e a gente vê também nas prateleiras dos supermercados do Araújo, que para não ver o movimento cair ainda mais, vocês acabam diminuindo a margem de lucro, né? Para não repassar diretamente foi um problema a remarcação de preços. Um problema muito vivenciado por todas as empresas, muito praticado, uma prática de guerra de preço, né, na busca, na conquista do consumidor, e tem afetado drasticamente a rentabilidade das empresas, e muitas, inclusive, não estão conseguindo sobreviver. Substituindo um produto por outro, né, mais em conta, que tem mais ou menos... O consumidor já descobriu fez essa descoberta já há algum tempo atrás, onde ele poderia estar consumindo o mesmo produto com uma marca diferente e economizando. E isso realmente foi um diferencial muito grande nesse período. Agora, se nós levarmos em consideração que lá atrás, em 2008, quando os Estados Unidos sofreu essa crise, você comprava uma camisa de marca por, sei lá, 12, 15 dólares, e hoje está 25, 28. É natural que os preços realmente tenham um recuo nesse período, né, de crise. Porque os imóveis também nos Estados Unidos, eles sabem que despencaram, né? Chega um imóvel que custava 200 mil, foi vendido por 100 mil na época da crise. Hoje já recuperou, já voltou ao normal. Então, o Brasil está atravessando esse momento agora, mas ainda alguns setores ainda não caíram na realidade. Os imóveis ainda são muito caros, os aluguéis ainda são caros, embora a gente tenha visto, né, algumas matérias noticiando. Você fala aqui, caso nosso ou nacional? Não é diferente. O Brasil hoje, a globalização hoje, ela permitiu que você vivesse a mesma situação que vive no estado de São Paulo, que vive no estado do Rio de Janeiro. Aqui alguns operadores do mercado imobiliário estão caindo na realidade, conversando com o proprietário de imóveis e fazendo uma nova avaliação. Ou seja, uma reavaliação. Em consideração que
eu não sei se você lembra que teve uma pesquisa um tempo atrás, não sei, faz um tempinho já, que os imóveis do Acre eram dos mais caros do Brasil. Isso não existe, né? Não tem. Mas a conta é bem simples, tá, Muniz? Se você for aqui em Porto Velho, você vai comprar um saco de cimento com R$10 de diferença. A mão de obra lá em Porto Velho é mais barato do que aqui em Rio Branco. Por quê? Porque o tem tijolo fartura é mais barato. de mão. O tijolo é mais barato. Ferro é mais barato. Então, quando a gente fala no imóvel construído, edificado, realmente tem sentido aqui em Rio Branco ser mais caro. Nós estamos agora, muito terrenos, distantes, né, tem... dos grandes centros. Então, tudo se importa para construir. Tem frete, tem ICMS, tem uma série de fatores que Nossa carga tributária também é uma das mais altas do país. Não, nem tanto. Na verdade, tem estados até com carga tributária mais alta do que a nossa. Né? Eu falo do ICMS, Agora, por exemplo, nas prefeituras. Dificilmente você vai encontrar aí no Brasil afora um ICMS... É o ISS, né? O ISS, digo 5%. Difícil. A média é 3, 3,5%, 4% no máximo. Na verdade, Rio Branco tinha um dos mais baixos, né? E começou Rio Branco 5% já faz um tempo, na verdade, né? Mas o interior era um dos mais baixos de alguns municípios. Mas, para tentar sobreviver, melhorar a sua arrecadação, tiveram que aumentar a alíquota. Agora, o importante também é que as prefeituras elas se modernizaram, implantaram as notas eletrônicas, aumentaram a captação dela de fornecedores, de contribuintes, né, porque havia uma sonegação muito grande no passado. Hoje não, hoje com essa nota eletrônica, com as possibilidades que as prefeituras têm hoje de cobrar o ISS, né, e a fiscalização maior, eles aumentaram muito a arrecadação e é justo. Eu acho que o imposto ele tem que ser pago. Claro. Nós não vamos discutir como é que está a aplicação, a distribuição desse imposto, mas eu acho que é justo, tem que se pagar mesmo. O consumidor final é quem paga, então o empresário não pode reclamar de que a carga tributária é baixa ou alta. Acho que tem que discutir para que o país possa ficar competitivo. O problema é que tem também os chamados encargos sociais, né? Que isso é complicado ainda mais. Infelizmente, a conta para o brasileiro ainda é muito alta, né? Agora, o comércio, a indústria, ela não paga, ela é um intermediário que repassa para o consumidor e recolhe para o governo. Para vocês, Adem, qual foi o período mais crítico desta crise? Eu acho que nós não, assim, a gente procura evitar pensar que está vivendo crise, né? Eu acho que a gente está passando um momento de retração, um momento onde o consumidor está com dificuldade. Sim, mas eu digo assim, qual foi o período que vocês olharam assim, vocês têm um comportamento diário de venda, inclusive, média de ticket e tal. Qual foi o período que vocês disseram assim, olha, está caindo, o que vamos fazer para conter essa queda? Eu acho que 2016 foi o ano onde no início, mais... primeiro semestre? Primeiro semestre de 2016 foi onde eu acho que a mudança aconteceu aqui no Acre. A gente sabe que em 2014 alguns estados já sofreram muito, já não conseguiram pagar os salários em dias alguns, e isso afetou no comércio em geral, a indústria a gente já sabe que vem se arrastando faz um tempinho. Porque embora ela seja globalizada, mas ela vai se afetando em alguns lugares localizada, mais... né? Para generalizar, acho que em 2016 ela generalizou, aí ela afetou todos os estados. Né? A gente tem colegas de todos os segmentos do setor automobilístico, né? Caiu muito. Do setor de imóveis. Construção civil. Construção civil foi o que mais foi afetado no Brasil inteiro, infelizmente, e eu considero esse setor como um setor fundamental para a economia do país, porque gera emprego para aquela mão de obra menos qualificada. E ela afeta diretamente no comércio, né? Deixa de gerar renda, claro que o comércio vai sentir. Então, acho que 2016 foi onde essa situação generalizou e atingiu todos os estados do Brasil. Vocês foram obrigados a conter gastos também, ou seja, a reduzir, não gosto de falar essa palavra demissão, a reduzir o quadro de colaboradores, de funcionários? A gente estabilizou. Eu acho que não houve demissões em algumas funções, até não recontratamos, alguns que saíram, mas... considerando que todos os anos tinha um aumento no quadro, isso não aconteceu. Não aumentou, certamente mais gente desempregada no mercado. Por quê? Porque o mercado coloca gente disponível para trabalhar todos os anos. Né? Ou seja, aquelas tradicionais contratações a partir de setembro, outubro, já se prevenindo para o final do ano, não aconteceram. Ah, não, com certeza. A gente percebeu que o comércio em geral aí sofreu muito. Agora, Muniz, se tratando de
previsões, projeções para que as coisas tendam a melhorar, a gente vê com bons olhos as reformas para que possam realmente ajudar, né? Você vê que tudo está culminando para o Brasil ficar numa situação cada vez mais difícil, ou pelo menos ficar estagnado como está, né? A gente vê que os principais produtos do Brasil, que o Brasil produz, estão tendo dificuldade para exportar. Essa semana os Estados Unidos impediu a importação de carne. Os produtos que o Brasil tem um potencial muito grande, como soja, como milho, são produtos que o preço despencou no mercado internacional. Então são fatores que todos eles estão influenciando. E quando a gente não tem um produto primário ou a indústria produzindo, o comércio vai sofrer. Não tenho dúvidas de que não vai crescer sem ter renda. Claro. Para encerrar a nossa entrevista, o Araújo se preocupa muito também com a chamada responsabilidade social. E eu vejo lá algo que me chama a atenção, vocês fazendo chamada para a contratação de pessoas com deficiência física. Essas pessoas elas não se sentem preparadas para isso, porque as que eu vejo lá no Araújo atendem muito bem, até superam as outras pessoas normais. Por que então isso? É uma dificuldade porque muitas pessoas que são portadores de alguma deficiência, eles têm um benefício, têm aposentadoria, né? tem sempre algum amparo do Estado. E aí eles optam por não trabalhar. Alguns até têm condições, mas são trabalhos também, são pessoas que não podem exercer uma função completa diversas vezes na empresa. Então isso acaba impedindo com que a gente tenha realmente mão de obra com essa característica disponível. E graças a Deus, né, a nossa cidade, o nosso estado não acaba, por ser pequeno, não tem tanta gente com essas deficiências e a gente também tem dificuldade de completar ou de ter um percentual dentro da empresa, pessoas com essas características. Eu acho que a responsabilidade social é de suma importância, até a gente fala sobre a reforma tributária, a reforma trabalhista, onde as pessoas se preocupam muito com a perda de vantagem do trabalhador, com as perdas de condições do trabalhador que foram conquistadas lá atrás, no tempo de Getúlio Vargas, em 1940. Mas é falta de conhecimento, na maioria desses pontos, Muniz. Porque eu acho que se todas as pessoas estudarem esse projeto de lei, o que é que ela diz, o que é que fala, o que é que vai acontecer, as mudanças são mais benéficas do que maléficas, tá? Com certeza. Então isso vai, no final de tudo, melhorar a empregabilidade, ou seja, mais opções de emprego. Com certeza. Porque as pessoas, em você poder negociar as suas férias, não precisar tirar de uma vez. Isso já acontece na prática? Não muito, né? Mas não é só se for ilegal. Da forma legal não pode. Então você pode negociar as férias para não gozá-la de uma única vez. Você pode negociar horas trabalhadas, não precisa ser dentro daquela legislação que são 44 horas semanais ou 220 mensal. Questão do salário, você pode trabalhar 10 horas por semana e receber as 10 horas trabalhadas, não precisa receber o mínimo da categoria. Então e essas pessoas não precisam necessariamente trabalhar só numa empresa, podem trabalhar 10 horas numa, 10 em outra. Então falta um pouco de conhecimento desse projeto de lei para que as pessoas possam ver com outros olhos, Muniz. Eu acho que as coisas tendem a melhorar e são necessárias essas reformas para que o Brasil possa realmente voltar a crescer. Conversei aqui com Aden Araújo, sócio proprietário do Grupo Araújo. Aproveito para mandar uma boa noite especial a todos os funcionários, colaboradores, né, clientes, fornecedores do Araújo, do Grupo Araújo e, notadamente, do vosso irmão, o empresário Aldenor Araújo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muniz, o prazer foi meu, um abraço a todos, boa noite. A gente volta daqui a pouco com outra entrevista para você. São apenas 2 minutos. Até já.